Pode ser, irmãos. Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Evangelho de Cristo, meus irmãos, é que nos proporciona nova vida, uma comunhão total entre a terra e os céus. E nós temos essa oportunidade agora de falar sobre o amor de Deus. Tem alguns aconselhamentos aqui na palavra, irmãos. Está escrito em Filipenses capítulo 4. Quero dividir com os irmãos. Capítulo 4, versículo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendeste, e recebestes, e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus das paz será convosco. Amém. Pode sentar. Louvado e agradecido seja Deus. Às vezes eu fico pensando, irmãos, que grande amor tem Deus por cada um de nós. Porque nós somos criação de Deus. E quando esse apóstolo Paulo, um homem que conheceu a Deus grandemente, teve uma comunhão muito grande com Deus, ele nos deu esse conselho. Escreveu para a igreja lá de Filipos, que, se não me engano, hoje se situa lá na Turquia, entre Turquia e Grécia, entre a Macedônia do Norte. Escreveu para os irmãos: se alegrais sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai no Senhor. Por que, Senhor? Por que, meus irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus mandou o seu Filho Jesus, meus irmãos, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E hoje a salvação é notória em nosso meio. Eu estou muito alegre, meus irmãos, em poder participar do culto. E quando vem essas oportunidades de falar do amor de Deus, sabe, meu coração fica apertado. Eu fico assim, como pode ser, em êxtase. Porque é tão difícil, meus irmãos, expressar esse amor grandioso de Deus. Mas esse conselho, meus irmãos, que Ele deu, através dessa leitura aqui, é para nós praticarmos. Alegrai-vos no Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor é a nossa força. Honras e glórias seja nosso Deus. Meus irmãos, tudo vai acontecer no momento exato. Por isso que ele escreveu esses aconselhamentos à igreja, que hoje chegou até os dias de nós. Melhor dizendo, até os nossos dias. Seja a vossa equidade notária a todos os homens, perto estará o Senhor. Nós lemos, seja a vossa moderação. O crente, meus irmãos, tem que ser um livro aberto. O crente, a serva de Deus, o servo de Deus, tem que ser uma pessoa que possa ser olhada pelos outros como pessoas corretas, como pessoas honestas, que não engana ninguém. O crente tem que andar num caminho perfeito. E Deus fala, já no Antigo Testamento, que Ele faz nós andarmos em lugares altos. Então Ele te dá essa condição para você. E às vezes nós lutamos tanto contra nós mesmos, né, para poder fazer a vontade de Deus. Então Ele manda você ser moderado em tudo.
Não seja nem mais nem menos, mas seja na porção que Deus te colocou. E depois ele continua dizendo aqui, olha só que maravilha, perto está o Senhor. Quer dizer, Ele está perto de cada um de nós. Parece até impossível, né, pastor? Homens e mulheres de Deus, parece até impossível, mas Ele está contemplando cada um de vocês agora. Ele está olhando para mim aqui, ó, e falando aqui, ó, o que Ele quer de nós. Perto está o Senhor, bem pertinho de você, que veio buscar o Senhor essa noite, que tem alguns problemas que você acha que é insolúvel. Mas perto está o Senhor para ouvir a tua oração. Perto está o Senhor para vos abençoar. A única coisa que Ele pede para nós é que nós sejamos moderados, que nós sejamos honestos, que nós buscamos a Ele, que nós não enganemos os outros. E a misericórdia dEle, o amor dEle vai ser, meus irmãos, derramada sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias. E principalmente sobre os nossos filhos. E que possamos ensinar os nossos filhos, meus irmãos, desde pequeno. Porque você ensinando seu filho enquanto ele é pequeno, quando ele crescer, ele não vai mudar de rumo. Ele não vai se afastar do Senhor. E tantos jovens nós vemos por aí se perdendo, sofrendo, fazendo a família sofrer. Mas hoje, em nome de Jesus, por causa dessa palavra que eu quero esmiuçar para você, Deus vai agir na tua casa. Deus vai agir na minha casa. Deus vai visitar meus filhos. Deus vai visitar minhas filhas, meus netos. Deus vai visitar o filho de vocês. Pelo poder do que eu vou ler aqui para vocês, ó, presta atenção, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma, ou não andeis ansiosos por coisa alguma. Aqui na minha Bíblia está, não estejais inquietos por coisa alguma. Então, às vezes nós estamos inquietos, por causa de alguma coisa que está atrapalhando o nosso caminhar, está fazendo nós sofrer por causa de alguma coisa. E aqui fala, não andeis inquieto por coisa alguma, não andeis ansioso por coisa alguma. Antes, presta atenção aqui a arma poderosa que Deus está colocando na tua mão, ó. Preste bastante atenção e coloque em prática. Veja bem, ó. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas de Deus pela oração, pela súplica e com ação de graça. Louvado e agradecido seja Deus. Meus irmãos, esse é um conselho maravilhoso, que eu tenho certeza que se nós colocarmos em prática, o que era ruim vai modificar, o que estava perdido vai ser ganho, porque Deus é poderoso para abençoar a tua igreja, e Ele está pronto para nos abençoar, desde que nós façamos a tua vontade. Se nós, meus irmãos, colocarmos em prática isso que nós falamos, antes as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Deus quer ouvir você falar. Deus quer ouvir você colocar para Ele os problemas que você acha que é insolúvel. Deus quer ouvir da tua boca, meu irmão e minha irmã. Deus está pronto para abençoar. E tem uma coisa, irmãos, eu já ouvi muitas vezes, vou repetir aqui. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então essa, meus irmãos, é para você. Essa maravilha é para a tua família. Essa maravilha é para a minha família. Precisamos, meus irmãos, colocar em prática as coisas de Deus na nossa vida. Antes, as vossas petições sejam conhecidas de Deus através da oração. Meus irmãos, não sei se é para vocês, mas para mim sempre foi. É muito difícil orar. A gente tem tempo para tudo. Vocês já notaram isso? Às vezes a gente só consegue orar na igreja. E não é isso que Deus quer, não, viu? Deus quer que na tua casa, no seu trabalho, quando você vê que não está dando nada certo, fala, Senhor, eis-me aqui. Até aqui eu consegui. Até aqui eu tenho tido sucesso, mas a partir daqui eu não consigo, porque o que eu faço, Senhor? E o Senhor prontamente vai ouvir a tua oração e vai te dar vitória, vai transpor todos aqueles obstáculos que têm sido colocados na tua vida. Mas precisa orar. Orar é falar com Deus. E falar com Deus, meus irmãos, às vezes a gente não sabe, a gente teve até um que fala, Senhor, ensina-me a orar. O próprio discípulo falaram, então, orar com Deus, meus irmãos, é falar com Ele. Primeiro, começa glorificando o nome dEle. Primeiro, se apresente diante dEle como servo e serva de Deus. Depois você começa a falar, Senhor, eu estou necessitado disso. Eu não consigo fazer aquilo. O Senhor tem me falado que tudo que nós pedimos crendo, nós receberemos.
Então, Senhor, que se cumpra a Tua palavra na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo é que se ora, meus irmãos. Pode começar orando em nome de Jesus Cristo e pode terminar também orando em nome de Jesus Cristo. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Como a minha mudou, eu sou testemunha do que Deus fez na minha vida. Deus mudou totalmente o rumo. Meus irmãos, eu estou muito feliz por isso, viu? Olha aqui, eu não tenho riqueza, mas tenho uma coisa, eu tenho a maior riqueza do mundo. Eu tenho Deus como meu ajudador. Eu tenho o Espírito Santo para me convencer do que é certo e do que é errado. E Ele quer fazer isso com cada um aqui presente e com todos os nossos familiares também. Louvado seja Deus. Não estejais ansioso por coisa alguma, ou não estejais inquieto por coisa alguma. Antes das vossas petições, seja tudo conhecida diante de Deus, através da oração, da súplica e com ação de graça. Suplicar, meus irmãos, pode dizer assim, clamar um pouco mais alto, como nós fazemos aqui na igreja. Tem alguns que faz bastante alto, eu glorifico a Deus e ouvi os irmãos dando glória, dando aleluia, porque o Senhor está no nosso meio. Sabe, irmãos, talvez, eu já falei isso, vou repetir, talvez a gente até duvide, também até não sabe, mas desde a hora que nós entramos aqui e abriu o culto em nome do Senhor Jesus, Ele fez presente aqui no nosso meio. Ainda que nós não o vemos com nossos olhos naturais, nossos olhos carnais, mas Ele está passeando aqui no meio e contemplando o coração de cada um de vocês e sabendo qual é a tua necessidade. Ele está apenas esperando você orar a Ele, suplicar a Ele, e depois de fazer isso, dar graças a Deus por poder ter cumprido, Senhor, o que está escrito na palavra. Eu creio que os irmãos lá de Filipos, meus irmãos, os filipenses ficaram muito felizes quando receberam isso e começaram a pôr em prática, e Deus começou a abençoar a tua igreja. E por causa disso, por causa dessa maravilha, até hoje estamos fazendo isso muitos séculos depois, quase 2000 anos depois. Então, meu irmão, presta atenção, não estejais inquietos por coisa alguma, que nada demova você do teu lugar, que nada possa fazer você se arrepender de um dia ter entregado a tua vida a Jesus, que nada faça você retroceder, mas que você possa orar, que você possa suplicar, que você possa dar ação de graças, agradecer a Deus, porque a gratidão, eu creio que é a melhor coisa que tem, meus irmãos. A gratidão pelo que Deus já fez em nossa vida, ainda que você ache que seja pouco, vai vir muito mais. Eu creio que quando nós agradecemos a Deus pela vida, pela nossa família, ainda que esteja faltando muita coisa, Deus se alegra, e essa muita coisa que está faltando vai começar sendo colocada no lugar a cada dia. Eu creio nisso, meus irmãos, estou passando para você, porque eu sei que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Então Ele quer ouvir a tua voz, não só na oração, mas também na súplica, e quer ouvir você agradecer a Ele. Ações de graça é gratidão a Deus, pela vida, pela nossa família, porque nós amamos muito a nossa família, particularmente cada um. Se eu perguntar a cada um qual é o seu maior amor, você vai falar: minha família, meu esposo, meu filho. E Deus quer ouvir, meus irmãos, você orar por Ele, você interceder por Ele. A intercessão é tão maravilhosa, por isso que ela é difícil. Por isso que é difícil orar, meus irmãos, porque a oração do crente move a mão de Deus, meus irmãos. A oração do crente abala os céus, meus irmãos. A oração do crente abala o inferno. E todo mal que está querendo chegar na tua vida é interrompido em nome do Senhor Jesus, através da oração que nós fazemos a Deus em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, não tem nada que pague essa maravilha de ser crente, de ser servo. Por isso que na última vez que eu estive aqui, eu li para vocês, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. E outra é de fé em fé, por como está escrito, o justo viverá pela fé. E nós temos fé que o Senhor está andando aqui no nosso meio. Eu tenho fé que Deus está visitando o teu coração, irmão. Viu, minha irmã? Deus está visitando o teu coração. Casal de Deus, Deus está visitando o teu coração. Louvado e agradecido seja Deus, que dia a dia tem carregado as nossas cargas. Dia a dia tem nos cumulado de benefício. E às vezes nós nem percebemos.
Por isso, meus irmãos, que quando eu entro no meu quartinho para Deus, como é difícil, às vezes eu levanto, mas eu venho diretamente lá, eu vou fazer café, eu vou fazer alguma coisa, e sempre estou deixando a oração para mas quando eu entro lá dentro do meu quartinho, e começo a orar, eu começo a sentir o poder de Deus. Eu vejo que Deus começa a agir, meus irmãos, e aí parece que não quer mais parar, aí não tem mais jeito de parar. Faça um teste, meus irmãos, faça um teste, vai no teu quarto lá, ore, fala com o Senhor, se você não sabe orar, começa assim, Senhor, eu estou precisando disso, o meu limite é muito grande, eu não consigo praticamente falar palavras nenhuma que te agrada, mas me ensina a orar, Senhor, me ensina a interceder, me ensina a falar melhor, a me comunicar contigo, porque nós temos essa dificuldade, meu irmão, de comunicação com Deus. Não todos, mas a grande parte tem uma dificuldade tremenda de orar. Tanto é que a gente ora 10 minutos, a gente já está se coçando para levantar. Ora 5 minutos, o joelho já está doendo. Olha mais 5 minutos e você não tem mais palavra. Mas peça para Deus colocar a palavra na tua boca, porque Ele quer ouvir você falar com Ele através da oração. Ele quer ouvir você falar com Ele através das súplicas. E Ele quer ver você agradecendo a Ele pelo bem que Ele tem feito até hoje. E olha, vai fazer muito mais. Eu digo isso para vocês em nome de Jesus Cristo. Você que está passando por dificuldade, eu que estou passando por privações, e tantos outros que estão passando por privações aí, Deus está visitando o nosso coração nessa hora. E eu tenho certeza que Ele vai nos dar vitória. Em nome de Jesus Cristo. Tem até um canto que fala, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Seja amigo de Deus, irmãos. Seja o melhor amigo de Deus. Você sabe que nós nunca vamos conseguir, temos que estar lutando para sermos o melhor amigo de Deus. Então é isso. Não estejais preocupado com nada. A palavra preocupação é uma palavra esquisita, né? Preocupação quer dizer, se ocupa das coisas que ainda não aconteceram, que ainda vão acontecer no futuro. Preocupação, você fica ocupado com coisas que não tem jeito, nem aconteceu e talvez nem aconteça. E olha, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, às vezes não, quase sempre nunca acontece. E nós estamos preocupados hoje pelo dia de amanhã, pelo dia de depois da manhã. Não estejais preocupados. É outra palavra, meus irmãos, que cabe dentro do ansioso e da inquietação. Não estejais preocupados com coisa algumas. Eu vou repetir porque isso tem que ficar no teu coração. E Paulo sempre fala, eu nunca me esqueço, eu nunca deixo de sempre falar as mesmas coisas. E é segurança para vós. E é segurança para mim. Não estejais inquietos. Não estejais preocupados por coisa alguma. Antes, na hora da dificuldade, na hora do desespero, dirija-se a Deus em oração. Se está mais difícil, ainda suplica a Deus em oração. E depois pode dar graças a Deus que vai acontecer. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Esse é o Deus que nós queremos a cada dia mais sermos amigos dele, estarmos chegados a Ele. Porque nos braços de Deus nós estamos seguros. Pode estar o mundo sendo destruído, pode estar acontecendo muitas coisas, mas a segurança de Deus é uma constante na nossa vida. Nós estamos seguros em Deus, então não se preocupe com nada. Não se preocupa com essa guerra que está sendo levantada agora não, porque na hora certa Deus vai dar uma ordem, meus irmãos. Isso Ele fala no coração daquele que o busca. Não se preocupe com o que está acontecendo. No momento certo, Deus vai falar, basta! E vai bastar, porque Ele é o poderoso. Ele criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Enviou Cristo Jesus para nos tornar novamente, ser religados com Deus, através de Cristo Jesus. Porque quando nós oramos, quando nós dobramos, nós oramos e falamos em nome de Jesus Cristo, na hora chega no trono de Deus. Por isso que é difícil orar, viu, irmãos? Mas começa a exercitar. Começa a pegar um tempinho, você não precisa orar meia hora, ora 5 minutos, 2 minutos, e depois vai aumentando conforme a necessidade. Às vezes, meu irmão, o nosso problema é tão grande que se a gente orar 1 hora, a gente não consegue contar todos, né? A grandeza das coisas que vem contra nossas vidas. Então, Deus está convidando você para falar com Ele.
Viu, irmão? Viu, irmã? Viu, mais velhos, mais novos, jovens? Deus está te convidando para falar com Ele em oração. Deus está te convidando para você usar súplica e falar com Ele se a coisa está difícil. E Deus está te convidando também para agradecer, porque Ele vai te dar vitória. Aleluia! Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que dia a dia tem nos acumulado de benefício, louvado seja o teu nome. Então está aqui, meus irmãos, olha a maravilha, depois que você fizer tudo isso, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então vou repetir, que Deus maravilhoso é esse nosso, hein? Que Deus maravilhoso é esse Deus, meus irmãos. O Deus de vocês é maravilhoso, meu Deus é maravilhoso. A paz de Deus vai preencher o nosso coração. A paz de Deus vai nos tirar, meus irmãos, daquelas preocupações tremendas. Porque a paz de Deus, meus irmãos, excede todo entendimento, porque não dá para explicar. É imensurável o amor de Deus para conosco. Ou seja, o amor de Deus é sem medida. Ninguém consegue medir. E esse amor está sendo dirigido nessa noite para você. Pastores, presbíteros, diácono, evangelista, crentes, servos e servas de Deus. E também ouvintes da palavra de Deus. Deus está atingindo o teu coração através disso. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Às vezes nós estamos sentindo um peso muito grande, uma dor no coração por causa de algum problema, ou seja familiar, ou seja qualquer tipo de problema, ou problema financeiro, ou aquele problema que a gente não consegue resolver. A paz de Deus vai estar em ti, pai. Aleluia, a paz de Deus que excede todo entendimento vai estar e vai guardar o seu coração e o seu sentimento em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que Deus vai ativar o poder de Jesus Cristo para abençoar a tua vida. Vai ser ativado o poder de Deus para nos abençoar. Vai ser ativado forças maravilhosas do céu para chegar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa e guardar os nossos corações. Louvado e agradecido seja Deus. Depois que ele dá esse conselho, meus irmãos, ele fala algo também que às vezes eu lia assim e não entendia bem, sabe? Lia, e até que hoje eu pude entender um pouco melhor. Há um conselho maravilhoso aqui, porque a gente pensa em muita coisa, né? E muita coisa que não edifica, né? E muita coisa que realmente está longe das coisas de Deus. Está dizendo assim, ó, depois que ele dá esses conselhos maravilhosos. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Vou falar de novo, nisso pensai. Quer dizer, você precisa pensar em ser tudo isso. Agora presta atenção. E o que também aprendeste, e recebeste e ouviste, e viste em mim, isso fazei. E a paz de Deus será convosco. Louvado seja Deus. Quer dizer, você pode pensar tudo que é bom, tudo que é neto, tudo que é amável, mas o que você está aprendendo agora, através da leitura da palavra que Paulo escreveu, através dessa carta aos Filipenses, se você colocar em prática, isso é que Deus quer. E também, tudo que aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso fazei. E a paz de Deus será convosco. A paz de Deus, meus irmãos, estando conosco, não tem nada que vai nos derrubar. Não tem nada que vai nos deixar inquieto. Então pratique. Procure se chegar a Deus. Você se chegando a Deus, Ele vai chegar na voz. E nós, pastores, presbíteros, precisamos ensinar mais isso para a igreja. Precisamos, meus irmãos, fazer, às vezes, pregações que possa encorajar os irmãos a buscar mais a Deus. É o que nós devemos fazer. Fazer pregações, não só de ensinamento, mas ensinar verdadeiramente como é que pode chegar mais perto de Deus.
Porque Deus quer te abraçar, meu irmão. Deus quer abraçar a igreja. Pastores, presbíteros, Deus quer te abraçar, mas quer abraçar a igreja também. Deus quer te usar, mas quer usar a igreja também, derramando os dons do seu Espírito. Fazendo uma igreja poderosa. Uma igreja que quando passar aí na frente, falar, aí realmente está o Senhor. Aí habita o Senhor. Isso depende de nós, meus irmãos. Depende do nosso esforço. Nós, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, cooperadores. Todos nós. E posso falar uma outra coisa para vocês, maior ainda? Depende muito de vocês. Principalmente colocando essa palavra de Deus para funcionar na tua vida, para funcionar na tua família. E o Deus de paz será contigo. Eu vou repetir, o Deus de paz será com vocês, irmãos. E que Deus seja louvado, irmãos. Que essa palavra possa produzir no coração de cada um algo maravilhoso, para que essa família seja abençoada. Para que essas preocupações possam fugir de nós, porque quando vir nós temos que falar com Deus. Está escrito aqui, não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa algumas. Não estejais ansioso por nada. Não se preocupa com nada, porque as nossas vidas estão na mão de Deus. Apenas precisamos praticar o que diz a palavra. Aí tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é demofana, pensai nisso. Mas tudo que você viste, o que Paulo, que Jesus fez, pratique, que você vai ver que o Deus Todo-Poderoso será conosco. Guarda essa palavra, irmãos. Coloque em prática. Ore na tua casa. Ore no teu trabalho. Fale com Deus. Deus está ansioso por falar com vocês. Deus quer ouvir a tua voz na oração, irmãos. Deus quer ver a minha oração, a minha voz, para que Ele possa fazer, dar ordens aos anjos, para cada uma de nossas petições, Ele mandar em favor, seja qual for a luta, pode ser a luta pior do mundo, que não haja jeito, Deus é poderoso para cumprir e fazer com que sejamos felizes, porque a nossa necessidade é colocada diante dEle na oração, na súplica e com ações de graça, amém? Que Deus abençoe vocês, irmãos. Que Deus abençoe a mim. Que Deus abençoe a família de vocês. Que Deus abençoe a minha família. Que Deus abençoe os pastores, presbíteros dessa igreja. Que sejamos usados por Deus a cada dia, porque Deus é fiel, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pratique essa palavra, meus irmãos, e o Deus de poder será convosco.